Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre matrizes e como que funciona, né? Então vamos lá. O que é uma matriz? O que te vem na cabeça quando fala de matriz? O que você sabe sobre matriz? Então vou te explicar um pouquinho o que é. É como se você pegasse vários números e organizasse eles na forma de uma tabelinha. Então você sabe que uma tabelinha, como ela tem número de linhas e colunas. Então uma matriz vai ser basicamente uma tabela que tem número de linhas e colunas. Então, a matriz A, eu dei o nome de A, M por N, M vai representar o número de linhas e N vai representar o número de colunas. Então, se a gente tem uma matriz, aí um exemplo, né? A gente vê que essa matriz tem 6 elementos e a gente pode perceber que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, como a gente disse que ela é uma matriz M por N, se ela tem 2 linhas e 3 colunas, a gente pode dizer que essa é uma matriz 2 por 3. Agora, vamos falar sobre uma matriz qualquer. Vamos supor que você não sabe quantas linhas essa matriz tem, quantas colunas essa matriz tem. Então, uma matriz M por N qualquer, né? A gente tem um elementozinho primeiro ali, eu dei o nome de Azinho, porque é uma matriz A, mas pode ser qualquer nome. Esse elemento está na primeira linha, primeira coluna. Então, ele vai ser o elemento 1, 1. O que isso quer dizer? Basicamente que o elemento vai ser representado com um índicezinho ali embaixo, né? Que vai ser o número da linha, ponto, o número da coluna, vírgula. Cada livro adota um jeito diferente de representar. Mas vai ser um elementozinho 1, 1. E se a gente for seguindo, a gente tem o elemento Azinho 1, 2, que ele vai estar na primeira linha, segunda coluna, até chegar na última coluna. Então, a gente vai ter o elemento 1N. O que isso quer dizer? Ele está na primeira linha e na enésima coluna. Então, ele está na última coluna. Por que essa última coluna é N? Como você deu o número, entre aspas, né, da matriz é M por N, a última coluna vai ser a N. Então, se você está falando de uma matriz 3 por 2, ela tem 2 colunas. Então, a última coluna vai ser a 2, certo? Então, o último elementozinho da primeira linha que você tem, ele vai ser a primeira linha, né? Então, 1, 2, porque vai ser a última coluna. E ali, no caso, se você seguir no número de linhas, vai ser o último elementozinho, vai ser o elemento AM1, porque ele está na primeira coluna e na enésima linha, né? E se você seguir até o finalzinho, até no cantinho dessa matriz, você tem um elementozinho MN, que ele está na última linha, última coluna. Mas a gente vai aprender um modo mais fácil de representar isso para não ficar muito confuso. Então, lembrando o que a gente já disse, a gente pode dizer que a gente vai ter um I para representar o lugar desse elemento na linha de A. Então, I vai ser a iésima linha de A, ou seja, você não sabe quantas linhas essa matriz tem, e I vai representar o lugarzinho desse elemento. Então, é como se você variasse a coluna e mantivesse a linha. Então, você tem a linha I, e você vai variando a coluna de 1 até N. Da mesma forma funciona para a coluna, a gente chama de J, e então você vai variando a linha e mantém a coluna. E só por questão de nomenclatura, né? Quando você só tem uma linha e várias colunas, aí a gente vai chamar essa matriz de matriz linha. E quando você tem só uma coluna e várias linhas, a gente vai chamar essa matriz de matriz coluna. E antes a gente falava só uma matriz A, agora a gente pode representá-la de outro jeito. Uma matriz A e J, M por N. E as linhas dessa matriz, ou seja, M, né? Elas vão variar de 1 até J, até I. E as colunas N vão variar de 1 até J. Então, quando a gente quer se referir a um elementozinho dessa matriz, a gente pode dizer o elementozinho IJ. No caso, a gente vai saber a posição desse elemento, né?
se a gente souber a dimensão, o tamanho dessa matriz, mas basicamente a gente vai falar a posição dele pelo número da linha que ele está e o número da coluna, que agora vai ser representado por I e J. Também é importante a gente falar sobre a matriz quadrada. Quando você pensa num quadrado, você pensa numa figura que tem dimensão o lado, né, e vai ser igual à altura. E então, o que isso quer dizer uma matriz, né? Vai ser uma tabelinha que ela é quadrada, né? Então, o número de linhas vai ser igual ao número de colunas. E a gente diz esse número, ou seja, o número de linhas ou de colunas que ela vai ter, é a ordem dessa matriz quadrada. Então, ela é uma matriz de ordem n. Essa ordem quer dizer, se uma matriz tem uma matriz de ordem 4, significa que ela tem 4 linhas, 4 colunas. E a diagonal principal de uma matriz vai ser basicamente o elementozinho que está na diagonal. Então, é um elemento que ele vai ter o número da coluna igual ao número da linha. Então, se a gente for olhar a diagonal, por exemplo, nessa matriz ali, no caso ali a gente pode falar que é uma matriz quadrada, o número de elemento igual ao número da coluna. Então, o elementozinho A1, 1, ele vai estar na diagonal principal, porque ele tem a coluna 1 e a linha 1. Agora, o segundo elemento, na primeira linha, a gente tem o elementozinho A1, 2. Ele não está na diagonal principal, porque o número da coluna dele é diferente do número da linha. Então, a gente vai olhar, então, elementos que têm o número da linha igual ao número da coluna. E assim vai, nesse caso, uma matriz quadrada, vai até NN. Mas, em matrizes que não são quadradas, pode acontecer que a diagonal principal não vai cobrir todos os números certinho numa diagonal perfeita. Pode ficar alguns números sobrando, dependendo da dimensão dessa matriz, sobrando para um lado, sobrando para o outro. Mas você vai olhar na diagonal, o que importa é que o número da linha é igual ao número da coluna. Então, por hoje é isso. Foi só uma introdução. E até a próxima aula.